Estamos terminando aí a nossa sequência de Davi, gente, né? Estamos terminando aí esse estudo, esse mapeamento. Solange de Pirassununga, seja bem-vinda. Que o sangue de Jesus te cubra, te livre, te proteja. Norleide, paz do Senhor. Leda, paz do Senhor. A Genária, Deus abençoa. Adriana de São Paulo, que o sangue de Jesus te cubra, Adriana. Em nome de Jesus. Cláudio, a paz. Ana Clara, boa noite. Gente, nós estamos hoje, né? Mata Verde, Norlândia. Eita, olha que maravilha. Os lugares onde a gente nunca pisou, a internet chega com a palavra de Deus. Coisa tremenda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu tirar aqui nossa musiquinha, depois eu volto com ela. Terminamos hoje o nosso mapeamento, né, da experiência, da vida de Davi pós-queda. Quero ver quem aprendeu, se você aprendeu muita coisa, conseguiu aprender a discernir, a mapear, a fazer uma leitura mais detalhada de uma situação, né? A não olhar a coisa só por cima, observar a situação, pedir o Espírito Santo para iluminar o seu entendimento, para te mostrar o que está na obscuridade, o que está nas trevas, né? Nós aprendemos que aquilo que está no império das trevas está sob a jurisdição de Satanás. Para que haja libertação, eu tenho que trazer para a luz, não é isso? E nesses dias que nós estudamos e mapeamos a história de Davi, o Espírito Santo colocou luz na vida de muitas pessoas. Muita gente conseguiu identificar problemas, conseguiu liberar perdão, pedir perdão, foram feitos concertos, confissão. Gente, você não tem noção de como que Deus agiu nesses dias. E hoje nós vamos pegar aqui o finalzinho, quando Davi, nós vimos, foi sexta-feira, sábado, na internet. Oh Jesus, só Jesus na internet. Vai orando aí, gente. Vai orando para não picar. Davi perdeu Absalão. Só Jesus, né? Davi perde ali o filho dele, Absalão. Davi não tem o direito nem de viver o luto, porque Israel precisava dele uma posição, né? E agora nós encontramos Davi, nós vamos fechar hoje. Se nós tivéssemos, amém, Sibeli, glória a Deus. Se nós tivéssemos que continuar estudando, mapeando a história de Davi, tem muito chão pela frente, tem muita coisa. Mas o que eu quero bem chamar a sua atenção era que você prestasse atenção em pequenos detalhes. A Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Quando Samuel estava ali lamentando, triste por Saul, e Deus fala com ele assim, olha, já tenho provido entre os filhos de Jessé um rei, um homem segundo o meu coração. Pastora, Davi não deixou de ser homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de tudo isso? Não, querido, porque Deus não descarta pessoas. Deus não é nós que muitas vezes, quando as pessoas falham conosco, nos decepcionam, nós interrompemos ali o relacionamento, né? Isolamos, saímos fora. Hoje, na nossa geração, as pessoas terminam casamento, saem de igreja, muitas vezes termina esse relacionamento pelo WhatsApp, através de uma mensagem no celular. É muito comum. As alianças hoje não são respeitadas. Mas naquele tempo, a gente já percebia o cuidado de Deus, e Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não descarta pessoas. Deus sonda o coração. Já caiu 4 vezes, em menos de 5 minutos. Já vi que nós não vamos conseguir terminar, só o sangue de Jesus. Deus não descarta pessoas, Ele trabalha. Já falamos nesses dias de quarentena
a respeito de Moisés, lembra? Moisés assassinou um homem, fugiu, e Deus não descartou Moisés. Pelo contrário, trabalhou com o caráter, com a personalidade, com o temperamento de Moisés. Por quê? Porque ele matou um. Se Deus não trabalhasse com ele no deserto, quantos que não ia matar enquanto estava no deserto? Um povo obstinado e rebelde. Bem, Deus não descarta pessoas, mas ele tratou com Davi. E nós vimos nessa sequência de Davi, amém, Elton? Nós vimos nessa sequência de Davi que Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo sendo Davi homem segundo o teu coração, mesmo Deus tendo um plano para Davi, seria o rei de Israel, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é como um pai que corrige e sabe corrigir. Ele corrige com firmeza, ele não passa por cima dos princípios dele, né? E ele é misericordioso. Nós entendemos nesses dias de mapeamento que uma área da vida da pessoa pode estar completamente amarrada porque tem princípios quebrados, porque tem janelas abertas. E o ladrão, o que ele faz? Ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso que Efésios 4 fala para não dar oportunidade ao diabo, não é isso? Davi, apesar de ser homem segundo o coração de Deus, ele abriu uma brecha quando ele caiu em adultério com aquela mulher. E nós temos o hábito de fazer vista grossa e falar, Deus perdoa. Sim, ele perdoou Davi. Mas o que ele falou? Por causa do teu pecado, a espada jamais se apartará da tua casa. E nós vimos o preço alto que Davi pagou. Vimos lá a perseguição, a traição, o incesto, né? Lá o estupro, não é isso? Morte, irmão contra irmão, traição, conspiração, dissimulação, tanta coisa que ele passou. E a Bíblia deixa claro que foi consequência daquele adultério. Então, nesses dias, quem tem uma vida dupla, quem tem uma situação de pecado, quem está vivendo uma situação extraconjugal, conhecendo a verdade, foi muito confrontado. Foi bastante confrontado. Por quê? Porque a palavra de Deus deixou clara que vai ter consequências. Gálatas 6 fala, quem planta, colhe. Então, uma pessoa que plantou traição, ela vai colher o quê? Traição. Plantou derramamento de sangue, vai colher o quê? Derramamento de sangue. Lá, Davi mandou matar Urias e perdeu o filho, que era bebê. Perdeu Aminon, perdeu Absalão. Então, quer dizer, não tem como você plantar mentira e colher verdade. Não tem como você plantar uva e colher maçã, né? Não tem como você plantar abóbora e colher chuchu. Você vai plantar na medida, você vai colher na medida do que plantou. E nós vimos na Bíblia provado aí que não tem como escapar, né? Plantou, eu vou ter que colher. Graças a Deus que hoje nós temos o sangue de Jesus. Mas, mesmo sendo perdoado, nós teremos que colher as consequências da semente que nós espalhamos pelo solo, não é? Pronto. A Davi agora está voltando para Jerusalém. Nós vamos parar por aqui hoje. E você vai entender um pouco do coração desse rei. Ele pecou, ele falhou, né? Como muitos de nós falhamos. Ele tinha pecados encobertos. Ele tinha situações não tratadas. Ele tinha pendências espirituais. Ele apanhou demais. Ele entendeu o peso do que ele fez. Ele agora volta para Jerusalém. Mas ele volta quebrado. Ele volta mais tratado. Você vai perceber que ele volta sem Absalão. Nós vimos também que problemas não podem ser procrastinados. O problema apareceu, entre para o seu lugar secreto em Deus e peça ao Espírito Santo para te dar uma direção, para te ajudar a resolver o problema, a trabalhar o problema. Você adiar a solução do problema não vai resolver nada. Fingir que o problema não existe, fazer vista grossa, não vai resolver. Problemas são para ser resolvidos. E se nós não damos conta, nós temos um advogado,
Eu já falei aqui que a vida é injusta, porque se a vida não fosse injusta, Deus não deixaria para nós um advogado, um intercessor, um consolador, né? Então, isso prova que haveria momentos que a vida seria injusta. Tá, vamos lá. Davi agora está voltando para Jerusalém. Em 2 Samuel, capítulo 19, você vai se lembrar, aquele Simei que jogou pedra em Davi quando ele estava fugindo, não sei se você se lembra, ele estava saindo, né, de Jerusalém, ele estava fugindo de Absalão, e aparece um homem no meio do povo, jogando pedra nele, chamando ele de homem sanguinário, que ele estava colhendo o que plantou por ter exterminado a família de Saul. E aquele homem começa a jogar pedras nele. Os homens de Davi tentam interferir, falam, olha, deixa eu cortar a cabeça desse homem fora. Quem ele pensa que é para falar assim com o rei? Você vai se lembrar que Davi falou o quê? Deixa ele. Deixa ele. Se Deus está permitindo, deixa ele. Davi entendia que as pedradas que ele estava levando fazia parte das sementes que ele espalhou pelo solo. Bem, se você traiu, adulterou, roubou, né? Entrou numa de corrupção, a Bíblia diz que nada fica encoberto. O que vai acontecer? Quando for exposto, a pedrada vai vir. Precisa ir longe? Nós estamos vendo aí na mídia, né? Os nossos políticos, governantes, aquelas coisas que estavam ocultas, quando vem para a luz, o próprio pessoal das redes sociais começa a dar pedrada. É pedrada em cima de pedrada. Então, quando nós caímos, quando nós quebramos princípios, quando nós mantemos uma situação de pecado na obscuridade, nada fica encoberto. E aí depois vem as pedradas. Davi aceitou as pedradas. Talvez você já tenha levado pedradas na vida por causa de uma situação que você provocou, uma escolha que você fez, um princípio que você quebrou. Talvez nesse momento você está levando pedrada e não está entendendo por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso. De repente, você está vivendo o fruto de uma situação, de um princípio quebrado e precisa conscientizar e fazer o conserto. Agora que Davi está voltando, quando ele sai de Jerusalém, é as pedradas, é o ataque, é a afronta, é a perseguição, é a falta de respeito com a autoridade. E aí o que acontece? Ele faltou com respeito com Davi, né? Davi foi-se embora, agora Davi está voltando para Jerusalém. Ah, não, gente. Lá em 2 Samuel 19, quem que vem correndo atrás de Davi? Ah, tá. O Simei, aquele das pedradas. Agora estava na hora de Davi descontar, vingar, fazer justiça, levar, né, para o tribunal entre eles lá. O que ele faz? Ele saiu, quando Davi saiu, ele jogou pedra. Ele atacou, ele acusou, ele foi grosseiro, ele foi arrogante. Agora Davi está voltando para assumir o seu lugar. Davi agora está voltando para Jerusalém, está voltando como rei. Aí aquele da pedrada chega e vai encontrar com Davi e já começa, olha aqui, me perdoe, rei, me perdoa o que eu fiz naquele dia que o Senhor saiu de Jerusalém. A gente encontra na vida muitas pessoas dissimuladas às vezes, né? Tá lá, tá indo embora, então vou jogar pedra nele, vou mostrar para todo mundo que eu tô revoltado com ele, vou fazer justiça, porque isso vai chegar no ouvido de Absalão. Absalão agora é rei, Absalão ocupou o lugar dele, eu vou ganhar crédito com Absalão. Só que agora Absalão está morto, Davi está voltando para o seu lugar e o Simei mudou, virou a casaca, né? Aí ele começa, ô rei, eu sei que o que eu fiz foi errado, por isso fui o primeiro a vir ao seu encontro. O que Davi podia fazer? O Absai, que estava do lado, né, de Davi, fala para ele assim, Simei deveria morrer por ter amaldiçoado o Senhor naquele dia.
Simei devia morrer por amaldiçoar aquele que Deus escolheu como rei. Justiça própria, mundo natural, mente natural, pessoas comuns agem de forma comum. Mas o que Davi faz? Deixa ele viver. Davi deixa passar. Davi libera, Davi perdoa. Davi está mais maduro, Davi está mais centrado, Davi está mais sensível, mais consciente, tem mais bom senso. Passou por tanta coisa, por tanta luta. Para que ficar guardando aquilo? Para que vingança? Mas não termina aí não. Acontece um outro evento. Tá vindo Mefibosete ao encontro de Davi. Gente, nós não falamos de Mefibosete, mas Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. Quando Jonatas ajudou Davi a fugir de Saul, o Jonatas fez um acordo com Davi. Falou, olha Davi, eu vou te ajudar, mas você vai usar de misericórdia com a minha descendência por toda a sua vida. Davi prometeu de usar de misericórdia com os filhos, a família de Jonatas. Passa-se os anos, Jonatas morreu. Um dia Davi pergunta se existia alguém, da família, da descendência de Jonatas, para que ele pudesse usar de misericórdia, porque ele tinha uma aliança com Jonatas. E aí alguém fala para ele lá, o servo fala para ele lá, tem Mefibosete, mas ele mora lá em Lodebar, ele é aleijado de ambos os pés. Então quer dizer, tem, mas não tem significado, não tem muita importância. Ele tem sim um filho, mas está aleijado, mora de favor em Lodebar. Ele quebrou os pés. Como que ele quebrou os pés? Quando foram para matar a família de Saul, a empregada, a ama, sai correndo, pega Mefibosete no colo e foge com ele, começa a correr. Ela tropeça e cai em cima do bebê e quebra os 2 pés do bebê. Então Mefibosete agora é aleijado. Mefibosete agora mora de favor. E aí Davi se lembra que fez um acordo com Jonatas de ser misericordioso e benevolente com a família dele. Manda buscar Mefibosete. Quando Mefibosete chega diante de Davi, ele fala, rei, quem sou eu? Sou como um cão morto, para que o rei me chame à tua presença. Ah, queridos, eu vejo Mefibosete como eu e você. Pessoas deficientes, machucadas, mancas, aleijadas pela vida, alguns se arrastando por causa de traumas e experiências da vida. Eu vejo Davi como Jesus nos chamando e dizendo, olha, o Senhor Deus, falando, olha, por causa da minha aliança com Jesus, a partir de hoje você vai se assentar na minha mesa. E o que era da tua família eu passo para as tuas mãos. Olha o coração de Davi. Você está conseguindo entender que apesar da queda, apesar da distração, do laço do passarinheiro que ele caiu, da cilada, ele tinha um coração em Deus? Ele pecou, mas ele tinha um coração ensinável e tratável? Quando você não tem um coração ensinável e tratável, não adianta nem perder tempo. Por quê? Porque uma pessoa que se acha, ela não ouve, ela não submete, ela não atende, ela não aprende. Você vai malhar em ferro frio. Aqui, Davi abençoa Mefibosete, dá para ele as terras, e esse Mefibosete agora está vindo encontrar com Davi. Ele deve muito a Davi, ele deve favor, ele é grato a Davi, porque ele era um ninguém, ele era uma pessoa deficiente, ele era uma pessoa esquecida à margem da vida. Ele devia a Davi o reconhecimento, o privilégio de assentar à mesa do rei. Mas espera, quando Mefibosete chega diante de Davi, pronto, ele já perdoou lá o Simei, Agora aparece Mefibosete. E a palavra diz que ele foi ao encontro do rei. Mas escuta o detalhe. Ele ficou
ficou tão arrasado que ele não lavou os pés, não aparou a barba e nem trocou as vestes. Quer dizer, ele entrou num lamento, num propósito, talvez orando, consagrando, talvez uma depressão. A verdade é que desde o dia que Davi saiu de Jerusalém, até que ele voltou vitorioso, parece que ele fez como se fosse um propósito. Já fez isso? Durante 40 dias eu não tomo refrigerante, durante 40 dias a Poliane estava no voto de pano de saco, de blusa, de pano de saco, de subir no púlpito descalço. São propósitos que a gente faz, né? Eu tenho um propósito e era 40 dias e nunca mais passou disso. Todos os dias, durante 40 dias, eu ia pegar um caderno, eu ia meditar na palavra, eu ia pontuar, anotar. Eu me lembro quando eu fiz esse propósito e nunca mais eu parei. Tomei gosto, né? Pela coisa. Pronto. Mefibosete agora está indo ao encontro de Davi. Você vai entender uma coisa. O rei pergunta para ele assim: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele achava que Mefibosete tinha aliança com ele. Olha só, o que Mefibosete respondeu? Senhor, tu sabes que eu sou aleijado. Eu mandei meu servo arriar o jumento para que eu fosse com o Senhor, mas ele me traiu. Como assim? Vou te falar. Presta atenção, você vai entender aqui agora. Mandei ele preparar o jumento e ele me traiu. Sabe o que o servo dele fez? Vou te contar. O servo dele, ele falou: prepara o jumento porque eu vou seguir o rei. Eu não vou ficar em Jerusalém, eu vou acompanhar o rei. Como que o servo dele o traiu? Escuta isso. Davi está saindo, está fugindo de Absalão. O servo de Mefibosete, Ziba, chega com 2 jumentos, com 200 pães, com uva, com vinho. Escuta, tá lá Davi saindo com a comissão dele. Chega Ziba com 2 jumentos, 200 pães, vinho, uva. Davi para e pergunta: para que tudo isso? Aí o servo de Mefibosete, que enganou e deixou ele para trás, para Davi pensar que ele não quis acompanhá-lo, falou: rei, os jumentos é para vocês montar, os pães e as frutas é para os homens, e o vinho é para quando os homens estiverem cansados no deserto. Engano. Davi estava, gente, debaixo de um manto, de uma nuvem de traição, de bajulação, controle, manipulação, mentira. Haviam tantos demônios envolvidos nessa situação, confundindo o coração dele, confundindo a mente dele. Ele estava apanhando tanto, sabe? As pessoas começavam a enganá-lo, a afrontá-lo, a desrespeitá-lo. Quando ele pergunta para esse servo: aonde que está Mefibosete? Olha o que ele respondeu: ficou em Jerusalém, porque ele está convencido que os israelitas vão devolver tudo que era do seu avô Saul. Davi, a ficha de Davi não caiu. Ele estava tão abalado e tão chateado que ele nem se lembra. Ele já tinha devolvido muita coisa para Mefibosete. Ele já tinha entregue para Mefibosete o que foi de Saul. E aí ele libera uma palavra para o servo de Mefibosete. Ok, tudo o que era de Mefibosete agora é seu. Mefibosete não quis acompanhá-lo, não quis segui-lo, ficou para trás, segundo o empregado, e agora é tudo seu. O empregado, o servo, fala assim: eu me curvo perante o meu rei, e que ele possa sempre se agradar de mim. Oh, amado, oh, querido, era mentira. Não era verdade. Mefibosete era aleijado. Ele ficou no lugar dele parado. Quando ele percebeu que o servo nem foi preparar o jumento para ele sair atrás de Davi, quando ele percebeu que ele tinha sido traído, aí Mefibosete conta isso para Davi e fala: não, rei, eu pedi ele para preparar o jumento para eu seguir o Senhor, mas ele me traiu. Ele preparou provisão, entregou para o rei e deu a entender para o rei que Mefibosete o abandonou, que Mefibosete era ingrato.
Ele me traiu, rei. Ele contou mentiras para o Senhor a meu respeito. E aí ele fala assim, a minha descendência, minha família, minha ascendência, minha família merece o final que teve. O Senhor me deu o direito e privilégio de sentar na tua mesa. Rei, eu não tenho o direito de te pedir mais nada. Agora Davi começa a descobrir, né? Como que ele foi enganado, como que ele foi manipulado, como que ele foi traído e controlado. Quando ele descobre a verdade, ele vira para Mefibosete e fala, então, olha o coração de Davi. Ele podia mandar chamar Ziba, podia mandar matar, podia fazer justiça, mas o que ele fala? Olha, eu vou dividir as propriedades entre você e Ziba. E aí Mefibosete fala com ele, sou rei, que ele fique com tudo. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado para casa. Tá vendo o coração do rei? Um coração ensinável, um coração tratável. Ele tá mais maduro, ele tá mais firme, tá mais quebrantado. É isso que acontece quando você aprende, quando Deus te perdoa, quando você tira da obscuridade as suas pendências espirituais e se coloca diante do Senhor, fica um coração mais tratável, ensinável. Querido, toda vez que o teu coração resistir a uma correção, seja do Senhor, seja do líder, do discipulador que cuida de você, preste bastante atenção, porque aquilo ali é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Ninguém quer controlar ou manipular, quer o seu bem, quer que você cresça, que você rompa, que você desenvolva. Quando a gente vê aqui, lá vem Davi agora, está continuando, ele está voltando para Jerusalém. As coisas começam a entrar no lugar, ainda tem muita luta para frente. Mas nós vamos prestar atenção aqui. Está vindo um outro, Barzilai. Barzilai é um velho de 80 anos, riquíssimo, que quando Davi estava em Manaim, ele sustentou Davi por um tempo. Davi volta, encontra com Barzilai, presta atenção, está indo para Jerusalém, e ele faz um convite para ele, Barzilai, vem comigo para Jerusalém, fica comigo, agora eu vou te sustentar. Percebeu que ele saiu chorando, envergonhado, triste e abatido, e ele está voltando com o coração mais leve? Ele está voltando perdoando, ele está voltando mais tranquilo, ele aliviou a bagagem dele. Ao invés dele voltar vingativo, mais duro, mais cruel, mais arrogante, pisando naqueles, né, que o traíram, que o enganaram, ele volta com o coração mais leve. Eu sei, gente, que está travando, é uma guerra, tá? Eu tô percebendo isso, mas tá ficando salvo. Tá salvando, né, no celular. Depois você pega lá no YouTube, tá bom? Aí vai dar certinho. Aí, quando ele chama Barzilai, Barzilai fala para ele assim, rei, eu não vou viver muito, eu já tenho 80 anos, eu não sinto prazer em mais nada, eu não sinto mais gosto do que eu como, do que bebo, eu já não posso ouvir a voz dos cantores, eu seria um peso para o Senhor. Faz o seguinte, rei, leva o meu servo aqui e ajuda ele. E Davi fala assim, vou levar teu servo e farei por ele tudo o que você quiser e ainda te ajudarei. Isso é recomeçar. Isso é recomeçar à maneira de Deus. Não há ressentimento, não há vingança, não há crueldade. Isso é recomeçar à maneira de Deus. É não permitir que o passado te controle, que o passado te domine. Tem muita gente sofrendo porque é controlado pelo passado. Tem muita gente que a vida não vai para frente porque o passado controla. Tem muita gente que recomeça e as coisas são abortadas no meio do caminho porque não consegue liberar o passado. A gente percebe aqui que Davi está disposto a recomeçar sem cobrança. Ele perdoou Simei, ele perdoou Mefibosete, ele perdoou Ziba,
Agora ele vai abençoar o servo de Barzilai e Barzilai. E nós entendemos que Davi agora está pronto para recomeçar. Nós vimos todo esse mapeamento, nós vimos cada detalhe dessa história. Nós aprendemos tanta coisa. Nós rimos, choramos, nos sentimos pesarosos nesses dias. Mas agora a gente percebe aqui que Davi está crescendo, Davi está amadurecendo. A pergunta que eu deixo para você hoje é: a sua luta, sua dificuldade, o seu passado, você já levou para a cruz? Já entregou para o Senhor Jesus? Já resolveu suas pendências? Provérbios 28:3, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e não mudar, não adianta. Certa vez, eu atendi um casal que eles estavam em adultério, né? E aí, eu perguntei se eles queriam, estavam sofrendo, né? Queria mudança, porque estavam envergonhados, porque tinham sido expostos publicamente, culpa deles mesmo. E aí, quando eu perguntava, você já se arrependeu? Pasme. Eles disseram sim. Toda vez que a gente terminava o ato sexual no motel, nós ajoelhávamos e orávamos e pedíamos perdão a Para. Entendeu? Eles estavam numa condição de adultério, eles iam para o pecado, um caso extraconjugal, mas depois eles se arrependiam na beira da cama e oravam. Em adultério e orando, pedindo perdão. Tem que confessar e deixar que a palavra diz. Você só confessar, Senhor, eu confesso. Ai, Deus, olha o que eu fiz. E volta e continua fazendo a mesma coisa. Como é que você quer quebrar a maldição desse jeito? Precisa se posicionar. Eu não dou conta, a carne é fraca, mas o espírito é forte. E 1 Coríntios 10:13 fala que não tem tentação que você não possa suportar. Porque com a tentação vem o escape. Tem muita gente tendo prejuízo, perdendo, sem perceber que é porque tem áreas da vida da pessoa que está na obscuridade. E o que está nas trevas, o que está no império das trevas, está na jurisdição das trevas. Quem comanda, quem lidera é Satanás. Eu preciso trazer para o Espírito Santo, colocar luz e falar, Senhor, eu quero mudança, eu decido mudar, eu escolho mudar. Poliane colocou arrependimento e mudança de rota, mudança de comportamento. Você todos os dias errar e todos os dias pedir perdão e amanhã fazer a mesma coisa, como é que você quer quebrar a maldição? Ah, Jesus se fez maldição em meu lugar, mas só espanta a mosca, o lixo tá lá, eu preciso desinfetar, eu preciso limpar, né? Lembra, aprendemos isso com a pastora Tânia. E agora, Davi está voltando para Jerusalém. Vai ser fácil? Não. Nós vamos parar por aqui, porque tem muita batalha ainda, mas ele está voltando. Ele está decidido. E aí, eu quero te trazer uma coisa aqui. Salmo 142, verso 7. Olha o coração de Davi. Diz assim, Senhor, livra-me da prisão, para que eu renda graças ao teu nome. Qual era a prisão de Davi quando ele escreveu esse salmo? Ele estava fugindo de Saul. Ele era fugitivo. Ele estava sendo perseguido injustamente. Ele estava debaixo de pressão. E o que ele faz? Ele pede ao Senhor para livrá-lo. No Salmo 124, verso 7, diz assim, como um pássaro, escapamos do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Querido, quem quebra o laço que nos mantém preso no império das trevas? Quem quebra o laço que nos mantém na obscuridade? O Senhor Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O laço não foi um laço só que foi quebrado na vida de Davi, não. Foram muitos nós, muitos laços. Olha, adultério, homicídio, engano, contenda, incesto. E tudo isso, todas essas consequências, começou num laço
Que laço, pastora? Um passeio no terraço. Deixa eu beber minha água. Um passeio no terraço. Ele estava no lugar errado e na hora errada. Ele tinha que estar na guerra e ele estava em casa dormindo à tarde, enquanto os soldados estavam em guerra. Entendeu, gente? Então, tudo começou com uma olhadinha de cima do terraço. O laço estava armado. A cilada estava pronta. Agora, o laço está sendo quebrado. Querido, preste bastante atenção. Você não me acompanhou essa semana toda na história de Davi em vão. Coloca a tua vida no altar. Arruma a tua casa. Arruma a tua vida espiritual. Porque o Senhor Jesus, nesses dias, tem nos confrontado a manter as nossas vestes alvas, não é isso? E o óleo sobre a nossa cabeça. Está lá em Eclesiastes 9. E agora eu quero falar para você sobre algo muito interessante que eu vi em Davi. Daqui a pouco a gente termina. Efésios 4:32 fala assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus fez com você, faça com o teu próximo. Já parou para perceber que tem pessoas que você fala que perdoou, mas você não conversa, não olha, o coração azeda quando vê, não suporta conversar, não teve perdão. Quando há perdão, eu rasgo a promissória, eu rasgo a conta. Entendeu? Deixa eu te explicar mais uma coisa aqui. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Então, o seu perdão é condicionado ao perdão que você dá para o outro. Se você tiver mágoa de alguém, ressentimento, e Deus permita que não você morrer sem perdoar essa pessoa, você também não vai ser perdoado. Não se iluda. Deus não faz acepção de pessoas. Poliana está dizendo, perdão é lembrar sem sentir dor. Enquanto o coração azeda, tá aquela coisa ruim, sabe, aquele desconforto, aquele constrangimento. Opa, o perdão ainda não foi completo. Mas, pastor, eu não consigo liberar. Perdão é uma atitude. Perdoar é um verbo. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos, é um verbo de ação. Eu decido perdoar. Quando eu libero que eu perdoo, o Espírito Santo entra em ação. Começa a convencer, quebrantar meu coração. Então eu preciso liberar a palavra. Eu preciso liberar o perdão. Para que o Espírito Santo entre em ação e a corrente, né, o laço seja quebrado. Entendeu? Primeiro eu decido perdoar. Depois vem a ação do Espírito Santo. Aí você diz assim, pastora, eu não consigo perdoar. Decida perdoar. Todos os dias, ore e fale, eu perdoo. Eu perdoo. E o Espírito Santo vai se encarregar de quebrantar o teu coração. Vamos ao próximo? Colossenses 3, verso 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Quando você vai orar, quantas vezes você pede ao Senhor perdão? Quantas vezes terminou de sair do seu lugar de oração e não conseguiu perdoar o irmão que estava lá fora? Não conseguiu perdoar o irmão que ofendeu, que difamou, que fez qualquer coisa contra você? Anulou, está preso a ele. Lembra da historinha do deserto que eu contei? Do homicida que leva lá o defunto amarrado nas costas? Eu preciso liberar o perdão para o Espírito Santo poder agir. Enquanto eu não decido liberar o perdão, o Espírito Santo não tem como trabalhar. Quem vai trabalhar é Satanás. Se eu estou magoado, se eu estou ressentido, eu estou impossibilitando o Espírito Santo de agir. O Espírito Santo só vai conseguir trabalhar quando eu liberar o perdão. Entendeu? Eu decido e o resto é com ele. Ele vai convencer,
Ele vai quebrantar. Isso mesmo, Elton, perdão é atitude. Agora vamos lá. Marcos 11, 25, está terminando. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Condicional. Para teu pai te perdoar, você também vai ter que perdoar, né? E aí vem Salmo 32, que eu acho muito lindo, quando ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Adianta esconder? O Pai está vendo tudo. Lembra quando Pedro, lá em Mateus 18, chegou para Jesus e falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Jesus falou assim: até 7 vezes. Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Ah, então tá, pastora. Eu vou pegar um caderninho, uma caneta, e toda vez que meu irmão pecar contra mim, eu vou pontuar. E vou somar, vou numerar. Quando é 490 vezes, aí eu paro. Não. Isso é um exemplo. É uma metáfora, uma ilustração. Está querendo dizer que o perdão é quantas vezes for necessário. Como? Lá em Lucas 17, é o último. Toma cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você até 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa. Não tem argumento, não tem saída. Eu preciso perdoar, porque é condicional. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Consegue entender, querido? Como que foi que Davi recomeçou? Davi voltou para Jerusalém liberando pessoas. Davi assumiu o seu lugar liberando vidas, rasgando promissórias, acertando contas. Davi liberou. Você não pode recomeçar carregando o passado nas costas. Você não pode recomeçar arrastando as pessoas que te feriram ou que te ofenderam. Lembra do Senhor Jesus? Foi tão injuriado, tão difamado, tão judiado. E o que ele faz? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Querido, nem pense em recomeçar sem liberar as dívidas que ficaram para trás. Nem pense em voltar para Jerusalém, lugar de paz, de adoração, de restituição, de triunfo, de vitória. Nem pense sem liberar perdão. Giovana, querida, quanto tempo, que saudade. Consegue entender, querido? Liberar, Kelly está falando liberar bagagem extra. Conseguiu entender? Chegamos ao finalzinho de mais de uma semana de mapeamento espiritual da experiência de Davi pós-queda. Está pronto para um novo mapeamento? Está pronto para mais uma semana mapeando outra pessoa, outra vida, outra situação? Isso acrescentou algo na tua vida? Aprendeu a dar uma olhada e ver por que eu estou passando por isso? Qual é a causa? Será que tem alguma raiz? Será que eu plantei? Será que é um comportamento? O que eu fiz? O que eu posso ter errado? Pronto? Amém? Vamos recomeçar? Vamos começar agora com uma outra pessoa? Então, amém? Vamos orar. Vou te dar 1 minuto para você colocar. Lembrou de alguém? Na hora da ministração, sim, pastor, eu lembrei de alguém aqui. Mas eu não estou pronto para perdoar essa pessoa. Não está pronto? Senhor, eu libero. Eu vou perdoar. Eu decido perdoar. Amém, Carmen. Acrescentou muito na minha vida. Amém. Na minha também, gente. Como? 1 minuto para você colocar diante do Senhor aí. Liberar pessoas para recomeçar. Música antiga, gente. Mas maravilhosa. Libera, libera, libera. Sozinho dentro do meu quarto, Antiga. estou a meditar, Recomeçar. sofrendo com essa tristeza que não quer parar.
coração tão machucado e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Isso é Davi. Eu, você. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Libera todo mundo. Recomeça, limpo. Libera, ora agora e libera. Oh, Jesus, vai ficar gravado. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder. Graças a Deus. Glória a Deus. Fugindo de Ora baixei, cantar a baixei, era assim o meu lamento. ora baixei, onde cantar a baixei, De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada pessoa nas tuas mãos. Foram dias pesados, Pai, foram estudos pesados, palavra pesada, Senhor, porque nos leva a um confronto diante da tua palavra. Lembranças, Pai, lembranças foram desenterradas, memórias foram cavadas e colocadas para fora. Situações, Pai, que Satanás prendeu por muitos anos na obscuridade. Situações, Pai, que estavam, Senhor, no império das trevas. E nesses dias, Pai, em que mapeamos a história de Davi, o Espírito Santo de Deus nos confrontou, nos revelou e nos trouxe luz. Pai, nós precisamos recomeçar. Cremos, Pai, que esses dias em que houve toda essa limitação nos nossos movimentos, na nossa rotina, o Senhor trabalhou muito conosco. Espírito Santo, visita cada pessoa agora. Esses que estão nos Estados Unidos, os que estão, Senhor, em Manaus, Goiás, Senhor, Goiânia, Portugal, Valadares, outra cidade, Espírito Santo de Deus, o Senhor pode alcançar qualquer lugar, o Senhor vai em qualquer lugar. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Libera, Senhor, estas pessoas. Elas estão dispostas, Senhor, em nome de Jesus, a perdoar. É fácil não, Pai, é muito difícil. Algumas pessoas ficaram com marcas terríveis. Algumas pessoas tiveram prejuízos irreparáveis. Mas nós decidimos, através da Tua palavra, quebrar a maldição do ressentimento, da vingança, do ódio, arrancar as faixas que nos limitam e nos prendem ao passado. Nós Te entregamos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós liberamos cada vida e escolhemos recomeçar sem carregar esse passado pecaminoso, obscuro. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque tudo acabou. Em
nome de Jesus, Senhor. Te peço perdão. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Amém, Carmen. Glória a Deus. Te peço perdão. Amém. Preciso de Jesus. Oh, aleluia. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E Davi pediu perdão, gente. E o nosso Davi, homem segundo o coração de Deus, que depois de ver tudo que ele passou e perceber a forma como ele volta para Jerusalém, passei a amar muito mais a sua história. Você não perde o respeito com uma pessoa porque ela caiu. Você passa a respeitá-la porque ela caiu e se levantou. Amém? Tá aqui. Vou tirar o nome daqui, tá? Do pessoal, do livro. É agora. Tá aqui os 3 livros, ok? Depois vai ter outro. No final do estudo a gente sorteia mais um. Mas hoje tá aqui. A moda antiga. Os papeizinhos estão aqui. Deixa eu tirar aqui, peraí. Na minha mão, é eu mesmo que vou tirar. Amém, pastora? Você me ajudou a ter coragem. Aleluia! É eu mesmo que vou tirar. Vamos lá. No próximo tem que ter mais gente. Vamos ver. Teve gente que não participou. E eu vou tirar o nome aqui para ver quem foi. Quem vai levar o kit de livro. Ô, Jesus. Vambora, Jesus. Vambora. Vamos ver quem vai tirar esse livro. Uai, de Valadares, gente. Jaqueline Evelyn, que ganhou aqui, olha. Jaqueline Evelyn. Ih, dá pra você ver aí? Deu? A Rejane que vai avisar ela. Jaqueline, que ganhou o kit de livro. Mas vai ter mais, tá? Prometo não dar esse monte de senha, mas vai ter mais. Em nome de Jesus. Você que quer adquirir o kit, Dia das Mães está chegando. Dá um presente que fica para a vida toda, porque a palavra, ela fica gravada no coração. Amém? Dá um presente que vale a pena, dá livro de presente. E você vai ver aí nos comentários, a Polly vai estar colocando. Amém, queridos? Quem ganhou foi Jaqueline Evelyn. A Rejane vai avisar para ela, para nós. E depois a gente faz outro sorteio. A moda antiga, né? Ali, papelzinho. Eu pensei em tanto jeito. Falei, não, vai ser a moda antiga mesmo. Jaqueline ganhou. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Nós estaremos de volta amanhã às 11h30, às 11h45. Pastor Antônio vai estar comigo. Amanhã nós vamos falar das armaduras de Deus, lembra? Começamos hoje, falamos de Davi enfrentando Golias, né? As armas de Davi. E amanhã nós estaremos discutindo sobre as armas que o Senhor nos dá para a nossa batalha. Amém? Vamos indo embora. Deixa eu deixar uma musiquinha para você. Ah, essa musiquinha é linda. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa! Olha a música que eu tô deixando para você. Deus abençoa. WhatsApp 339-9104-9478. Intercessão. Eu vi lá no grupo da igreja, a irmã do Ivan, tá? Foi positivado como o Covid-19. Parece que tem mais 3 amigos. Eu não tive tempo de olhar no grupo direito. O Gabriel tá aí, a Rejane pode anotar o seu pedido de oração, tá bom? A paciente da doutora Patrícia, que foi tratar de câncer e também contraiu o Covid-19. Interceda pelos nossos governadores, presidente, prefeito, pessoal da agência de saúde, de segurança, que está internado. Amém, querido? Equipe de intercessão, a guerra não acabou. Nós estamos na batalha. Deus abençoe vocês. E tô deixando uma música maravilhosa, que a Polly vai pegar essa música para nós. Em nome de Jesus. Até amanhã, 11h45. Deus abençoe. Fica na paz. Recomeçar, hein? Ô, Sibeli, vou ver agora.
estás seguro. Vou ler os comentários, tá? Pode deixar aí que eu leio. Descansará. Amém, Suzana. Senhor, tua vontade é boa, perfeita e agradável. Teu vento sopra onde ele quiser. Se o mal tentar entrar Amém, Carla. em minha casa, não vai entrar. Vou ler os comentários. Pode deixar aí que eu vou ler. Tem sangue nos umbrais das portas. Aqui o mal não vai entrar. Minha casa está firmada na rocha. Nenhum mal me sucede. Amém, Marinalva. Amém. Tem sangue nos umbrais das Amém, Maria. Deus vai fazer a obra. Aqui o mal não vai entrar. Amém, amém. Minha casa está firmada na rocha. Nenhum mal me sucederá. Amém. Senhor, tua vontade é boa, perfeita e agradável. Teu vento sopra onde ele quiser. Eu sei que Até amanhã, 11h45. Fica na paz. sai.